governo não ouvir a reivindicação dos trabalhadores, não mudar o modelo econômico que aí está, nós vamos para o próximo passo. Porque hoje nós estamos dando um primeiro passo muito importante. Paralisou os principais centros operários do país inteiro. Servidores públicos pararam em todo o país. Uma mobilização bastante importante. Mas vai haver o segundo passo, se permanecer o quadro atual. E o segundo passo é a construção de uma greve geral que pare o país. Seja de um dia, de dois ou de mais, até que nós coloquemos abaixo o modelo econômico que aí está. Basicamente é o que todos questionam. Aí as ruas, tem gente que fala em greve geral, proposta de greve geral, parar o país. Imagina, pela primeira vez na história, nós nunca tivemos uma greve geral mesmo, parar o país. Antes de morrer de fome, vamos morrer combatendo! Greve! 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 Para! Socorro! Socorro! As péssimas condições de vida dos trabalhadores chegam ao limite. O movimento operário ganha força no país. Há um começo de sindicalismo, que é trazido também do sul da Europa, que são especialmente da Itália, Espanha, Portugal, onde prevaleciam os anarquistas. Começa a maior greve geral que o país já viu. Imagina, pela primeira vez na história, nós nunca tivemos uma greve geral mesmo. Em plena Primeira Guerra Mundial, poucos meses antes da Revolução de Outubro na Rússia, aqui em julho de 1917, houve praticamente uma tomada da cidade pela classe trabalhadora, que era numerosíssima. Você tem a explosão disso em 17 e vai até 19. É um período forte, onde a classe operária vai para a rua defendendo o direito de ter direitos. O movimento se espalha pelo estado e pelo país. Os portuários da Companhia Docas de Santos, de Guilherme Guinle, também interrompem o trabalho. Senhores. Documentação especial nos jornais, para entender um pouco qual era a presença dos anarquistas nessa greve, que até então a historiografia existente sobre a greve geral de 1917, no meu entendimento, não dava devida importância. Por isso eu chamei essa greve de greve geral anarquista, gerou uma... É polêmico, porque muitos não acham que é uma greve anarquista, mas eu acho que sim, porque sem a presença dos anarquistas, na minha pesquisa eu mostro ela muito possivelmente não teria existido. Por favor, senhores, por favor. Essa discussão é completamente infrutífera. Greves são greves, não há culpado. Ou a dimensão que teve. Quando você fala em greve geral, vamos caracterizar o que era a greve geral, o quê? De operários, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Conta o que foi a greve desse ponto de vista, vamos dizer assim, da materialidade dela, se é que uma greve tem materialidade. A greve geral, na concepção anarquista, é uma espécie de ginástica revolucionária. É um ensaio de revolução. E essa greve, ela foi, diferentemente do que muitos historiadores concebem, que foi uma greve espontânea, eu discordo disso. Foi uma greve preparada. Foi uma greve que se inicia em greves no mês de maio, junho, devido às degradantes condições de vida e de trabalho, e ela foi ganhando fôlego para se transformar numa greve geral. Então, é uma greve anunciada, uma greve preparada, uma greve orientada. Então, a greve não foi espontânea, como querem alguns. Então, ele tem esse veio anarquista na preparação da greve. Mas o que é uma preparação anarquista para uma greve? No que ela é diferente de qualquer outra greve? Porque uma greve trata-se de não trabalhar, não é isso? Isso. Mas você tem que ter todo um preparo para você enfrentar o não trabalhar, em especial na Primeira República, né, em que a questão operária era vista não como uma questão social. E o que a greve traz como grande contribuição, que a partir dessa greve geral de 1917, a questão operária passa a ser considerada uma questão social. Então, isso foi um ganho extraordinário para o movimento operário e para o operariado em si. O que
era o operariado paulista? Nós estamos falando, afinal, de São Paulo capital ou de São Paulo estado ou de mais ou de outros estados também? Essa greve, a greve geral começa em São Paulo, na capital, ela se espalha para o interior, ela também acontece no Rio de Janeiro. A ideia era uma greve para mobilizar o país como um todo. Então, em vários estados do país, a greve teve ressonância. E era uma greve de fábricas? Uma greve operária de fábricas. Ela começa com greves parciais nas fábricas, se transforma numa greve que paralisa São Paulo. Transporte, comércio, indústria. Então ela sai do âmbito da fábrica. Sai do âmbito do operariado. Do operariado. E ela ganha uma dimensão de greve geral porque paralisa vários serviços no estado. Qual era a dimensão da indústria em São Paulo nesse momento? Nós estamos falando de 1917, então vamos dizer, a indústria, segunda metade dos 10. Você tinha a indústria têxtil, era uma indústria forte, né? E as greves começam principalmente nas indústrias têxtil, nas grandes indústrias têxteis. Os cotonifícios. Os cotonifícios, em especial no cotonifício Crespi, quando ela começa a ser deflagrada, as greves mais localizadas. Depois você tem a indústria de bebidas, né? A Antártica já era uma indústria potente na época. Eram indústrias ainda bastante incipientes em termos de maquinário e que utilizavam muito da mão de obra, de jornada de trabalho bastante extensiva, com o uso da mão de obra feminina e o uso da mão de obra infantil. Então, foi a partir... Na indústria de bebida ou mais na indústria de... Em todas as indústrias, em especial na têxtil. A têxtil utilizava muito a mão de obra infantil. Que você não tinha uma regulação do mercado de trabalho, não havia regulamentos. Havia um código sanitário que previa as formas de instalação das fábricas e uma ou outra restrição. E o movimento anarquista mobilizou as crianças? Ele começa sensibilizando a sociedade paulistana sobre o trabalho infantil. E ele ganha a adesão, como que ele fez isso? A adesão do jornalismo. Do jornalismo mais progressista, né, que é um grupo de jornalistas que começa a ir nas portas de fábricas e flagrar, em especial de madrugada, as crianças saindo da fábrica. Crianças, você está dizendo de pessoas de que idade? 6, 8, 10 anos. Sim, crianças, muito crianças. Muito crianças, né? Nem sequer adolescentes. Então você tinha... Que faziam o que na fábrica? Faziam diversas atividades, né? Em especial na indústria têxtil. Coletava algodão, enfim. Tinha muito uso da mão de obra infantil, porque é uma mão de obra muito barata. Quase que não se recebia. No meu trabalho, eu trago um olerite de uma criança, que ele mostra um olerite zerado, que ele sofreu várias infrações e foi punido por elas. Então, ele não recebia a punição salário. era na forma de multa? Era na forma de multa e o salário dele foi zerado. Isso era muito comum. Né? A aplicação de multas e o salário final era um salário muitas vezes zerado. Né? Então, os anarquistas começaram a sensibilizar a população paulistana, em especial. Por meio da imprensa. Por meio da imprensa. Que imprensa? Imprensa própria? A imprensa própria. O que dos você militantes? Tinha, não só principalmente da militância, né? Os jornais anarquistas da época. Né? O Edgar Lenhort funda um jornal em junho, chamado A Plebe. Junho de 1917. Funda esse jornal para justamente, no calor dos movimentos grevistas, maio, junho, ele funda esse movimento e ele conclama a população para a greve geral, nessa perspectiva anarquista. E a questão do trabalho infantil começou a sensibilizar, porque os anarquistas começaram a perceber que ali eles tinham um mote para sensibilizar os pais. Por que as crianças eram empregadas? Por que as mulheres eram empregadas? Porque eles ganhavam muito mal e eles não reivindicavam melhores condições de trabalho. Nesse caso, as mulheres eram, você está colocando elas tão tuteladas quanto as crianças? No caso das fábricas, sim. Né? E os anarquistas buscavam essa sensibilização dos operários masculinos para que as mulheres e as crianças fossem para a escola e as mulheres tivessem outras condições de trabalho, enfim. Tá bom. E elas foram pessoas fundamentais no decorrer da greve. Tá bom. As mulheres. As mulheres. Tá. E quantas pessoas eram esses operários? De que tamanho nós estamos falando? De uma classe operária de que dimensão? Em torno de
que os grevistas que foram conseguir computar foram em torno de 100 mil trabalhadores, numa população de 500 mil habitantes de São Paulo na época. Tá. Então, os grevistas de um modo geral, porque inclui indústria, comércio, transporte, quando a greve parou. Tá 100 mil trabalhadores pararam. Tá bom. E como você já mais de uma vez falou na greve anarquista. O que é a gente já falou uma vez, vou perguntar de novo. O que caracteriza uma greve anarquista? Porque, vou repetir, uma greve não é parar de trabalhar? Sim, mas o fazer a greve, você tem várias maneiras de mobilizar os trabalhadores para a greve. Tá. Ou você tem uma liderança partidária, um partido que está à frente do movimento, ou você tem um sindicato que está à frente desse movimento. No caso da greve geral de 1917, você não tinha nem partido, nem sindicato sensibilizando os trabalhadores para a greve. Mas não tinha uma frente operária de São Paulo? O que era essa frente? Não, o que aconteceu é que no calor da greve se formou um chamado Comitê de Defesa Proletária para orientar o movimento. Ele era formado principalmente de anarquistas e também de socialistas. Anarquistas e socialistas, eles se degladiavam no início do século, buscando espaço entre o operariado. A esquerda era, então, feita de anarquistas e de socialistas, é Nesse isso? momento, sim, porque o Partido Comunista, ele vem depois disso. Ele vem em 1922. E Mas você falou, desculpe, só aproveitando, você distingue no seu livro anarcossindicalistas e anarcocomunistas. Porque o anarquismo são vários. E os socialistas, então. Isso. Os socialistas não são anarquistas. Né? Sim, o socialista acabou fundando seu partido socialista, tinha o seu quinhão de operários que o acompanhavam, mas você tinha uma grande mobilização por parte dos anarquistas que, neste momento, em São Paulo, tinha duas vertentes, uma mais sindicalista e uma mais anarcocomunista. A sindicalista tinha um espírito mais revolucionário. Tá. Os dois tinham espírito revolucionário, mas o sindicalista achava que o sindicato teria um papel importante nessa mobilização. Os anarcos-comunistas já divergiam um pouco. O Edgar estava onde? Edgar era considerado anarco-sindicalista. Tá bom. Tá? Ele acha que o sindicato tinha um papel importante no sentido de mobilizar os trabalhadores. E os anarcos-comunistas eram uma outra vertente, mas que ambos se uniram e se juntaram aos socialistas nesse momento para conseguir resolver as suas divergências internas, uniram forças para mobilizar os trabalhadores para a greve. Então, acho que isso foi um exercício importante de tolerância ideológica nesse momento. E é anarquista porque essa greve tem uma série de peculiaridades. Uma delas é que a forma de organização foi por bairros. Os trabalhadores começaram a formar comitês de bairro, ligas de bairros. Isso é característico do anarquismo? Essa forma de orientação de organização, sim. É a organização em núcleos pequenos. Tá, e de baixo, então, onde tinha fábrica, da base. Isso, onde tinha fábrica, eles orientaram as pessoas a se agruparem e ali vários sindicatos de ofício estavam juntos, mas em ligas de bairro. E essas ligas de bairros organizadas que vão depois, durante a greve, formar. Deles saíram a liderança para o Comitê de Defesa Proletária. E essas ligas de bairro são, vamos dizer, organizadas ou pelo menos orientadas pelo movimento anarquista. São uma ideia dos anarquistas. É uma ideia anarquista. Nesse sentido, de organização para a luta. Tá, nesse sentido é que você diz que você disse no começo que a greve foi preparada, a greve não teria existido se não fossem os anarquistas, é isso? Que tem todo esse preparo para a greve geral. As greves parciais se juntam no movimento quando morre o primeiro trabalhador. Foi o sinal de início de vida do movimento operário. Então, peraí que morreu alguém, né? A gente estava ainda defendendo as crianças. A criança foi um mote para sensibilizar os trabalhadores. É preciso reagir. E aí os trabalhadores começam a reagir em fábricas isoladas, em alguns bairros. Fazendo greves parciais. Só que, nesse momento, a solução de conflitos entre patrões e operários era chamado caso de polícia. Eles chamavam a força policial.
para reprimir os movimentos. Sim. E numa dessas mobilizações, um operário foi ferido e morto. E aí os anarquistas pegaram o cadáver e, a partir daí, sensibilizaram a população como um todo para a greve geral. Foi assim que dá o estopim da greve, a morte do primeiro. E de que fábrica operário. era esse operário? Olha, eu acho que era da Mariângela, uma fábrica de tecido. Sim. Martinez. E esses operários, eles vinham de onde? Eles eram... o movimento anarquista é visto como capitaneado por estrangeiros, não é isso? Italianos, espanhóis, é o que a gente tem no centro comum, né? Você tem nessa militância de 1917, você tinha alguns italianos, Gigi Damiani, você tinha espanhóis, você tinha portugueses. Mas chegados quando? Porque a grande onda... no final do século XIX. Mas eles 20 anos atrás, vamos dizer, ou 15 anos atrás, eles já eram anarquistas? Eles já eram anarquistas. Alguns se fizeram anarquistas no Brasil. Esses militantes em 17 tinham em torno de 40 anos. Eles já estavam militando há mais ou menos 20 anos no Brasil. Então, esse operariado já estava imbuído de anarquismo. Né? Porque, na minha concepção, era a corrente mais forte junto ao operariado. O movimento anarquista e o movimento operário, nas duas primeiras décadas do século XX, elas se entrelaçam. Então, esses operários já tinham toda uma militância anarquista de vários movimentos anteriores, várias greves anteriores. Né? 1907, pela Jornada de 8 Horas, 1913. E 17 é uma culminância de um processo de mobilização que vem sendo feito pelos anarquistas. Que você diz começou, então, quando? Em 1908? Uma greve parcial em 1907 foi uma greve importante, pela jornada de 8 horas. De 8 horas, eu confundi 7 com 8. E a jornada, então, o que era a regulamentação do trabalho? Não existia regulamentação do trabalho. Porque as leis... Existia um código sanitário que orientava, mas que não era respeitado. E o que dizia o Código Sanitário? Que criança não podia trabalhar com menos de 10 anos, você via criança de 6, 8 anos trabalhando, não podia trabalhar de noite... Enfim, não tinha uma regulamentação do trabalho e as leis eram muito draconianas no interior. As jornadas eram extensivas, muito extensivas, e com o uso da mão de obra infantil e feminina para baratear os custos da produção. E também tem uma outra questão por trás do uso do trabalho infantil e feminino. Eles são mais dóceis. Era uma forma de você controlar melhor essa mão de obra. Então, é uma motivação do movimento operário era substituir essa mão de obra por eles operários adultos, homens. Homens, né, com condições dignas de trabalho, né, para poder conseguir sustentar a sua família. Porque o lugar de criança na escola, a gente é uma ideia que já estava iniciando no início do século. Né? E tem uma outra questão também, que essa sensibilização em relação ao trabalho infantil né, começa a ganhar corpo, porque se começa a pensar o que será das futuras gerações nesse país, se a gente não cuidar das nossas crianças. Então, era uma questão que começa a vir à tona naquele momento, precisamos cuidar das nossas crianças. Se bem que alfabetizar já é uma questão da República, né? A proclamação da República é um chamado à alfabetização. De um projeto de cidadania para todos, né? Mas isso aí demorou bastante tempo. Mas de toda forma, quer dizer, não foi inventado não é um anseio que nasce ali na sociedade, né? Ela já tem isso já vem um projeto republicano para o país. Então, e você me disse que Edgar Lenhodt era um republicano. Edgar Lenhodt, inicialmente, ele se encantou com o republicanismo. Né? Ele fundou um primeiro jornal, ainda acreditando na possibilidade do republicanismo, foi se tornando descontente, flertou com o socialismo e acabou se definindo como anarquista e morreu anarquista. Ele morreu quando? Ele morreu em 60... mas na década de 60, depois do golpe. 60, depois do golpe. Ele morreu, se não me engano, em 68. Agora me foge, mas ele morreu depois do golpe. Agora, uma marca importante do seu trabalho é
é o desdobramento, né? Que você também estudou o desdobramento da greve de 17, não é isso? Estudei. Cristina, então, me conta. Na realidade, no meu trabalho, eu conto um pouco, narro o que foram esses acontecimentos, um pouco o dia a dia da greve, como é que depois mostro como ela se construiu e os desdobramentos dela. Os desdobramentos dela é muitíssimo interessante porque você tem um apoio da imprensa no fazer da greve, né? Porque as condições durante a greve, as condições de trabalho e de vida eram muito difíceis, muito aviltantes, né? Então tem uma simpatia da imprensa. Tem uma simpatia da imprensa mesmo pela da imprensa questão... não anarquista. Não, a grande imprensa, o Correio Paulistano não, porque era um jornal do governo. Aquele não se posicionava a favor da greve, mas o próprio Estado de São Paulo, um jornal liberal, chamava a atenção das autoridades para as degradantes condições de vida e de trabalho, que a população ia se rebelar contra isso. E a gente está vivendo a Primeira Guerra Mundial e seus reflexos no Brasil, quer dizer, as coisas estão muito caras, inflação alta, desemprego, etc. E o desdobramento dela é que, após a greve, começa todo uma agitação por parte do governo de São Paulo, que não conseguiu controlar o movimento, porque você tem um trabalho de como resolver esse conflito. Os trabalhadores em greve, com a orientação de anarquistas e um governo tendo que dar respostas às reivindicações dos trabalhadores para finalizar a greve. Então, houve a intermediação no comitê de imprensa, porque os anarquistas não se sentavam numa mesa para negociar com o governo sem intermediação da imprensa. Quem sentava nesse comitê de imprensa? É interessante porque, embora você tenha dito que isso nunca depois aconteceu, isso acontece, na verdade, eu acho que com frequência, porque frequentemente no episódio policial, hoje a imprensa é chamada, os repórteres são chamados a fazer a intermediação. Sim, mas isso foi um exercício que mas em 1917 devia ser completamente novo. É novo, era original. Então, era a primeira vez que um comitê de imprensa de jornalistas de vários jornais. Então, por exemplo... Porque o que você tem nessa época, né, que os meios de comunicação, a imprensa era um forte meio de comunicação. Você tinha jornais de várias tendências. Você tinha os jornais pró-governo, como o Correio Paulistano, que era um jornal do PRP, do Partido Republicano Paulista. Você tinha o Estadão, que você tinha essa linha liberal desde sempre, né, como grandes jornais. E você tinha outros jornais, como o Combate, como a Capital, enfim, vários outros jornais. Então, jornalistas de vários jornais, eles se propuseram a intermediar o conflito. Sentaram na mesa de negociação, que era uma exigência desse Comitê de Defesa Proletária para iniciar as negociações. Porque eles sabiam que se eles se apresentassem, eles seriam pegos e presos. Tá bom. Então é só a imprensa e o comitê, o comitê operário. Que intermediava junto com o governo. E aí a imprensa ia no governo e dizia, é assim eles ou é sentaram assado? na mesa de negociação para como resolver a questão. E como resolveu? Resolveu que várias das medidas solicitadas pelos grevistas foram, entre aspas, atendidas verbalmente, né? O movimento estava ganhando uma dimensão extremamente violenta. As mortes continuaram a acontecer. Morreu mais gente do que só aquele primeiro. Oficialmente 3 mortes, mas aventa a possibilidade de ter havido um morticínio. Sim. Inclusive, soldados morreram nesse movimento, né? Porque você tem lá no nosso cemitério algumas lápides em homenagens aos grevistas mortos, e ali são soldados. Então, ganhou uma dimensão violenta muito grande. Quer dizer que houve militares que foram grevistas, é isso que você está dizendo? Não, os militares, no processo de confronto, eles morreram dos dois lados. Tá né? Isso foi dito por um coronel que participou da repressão. Quer dizer, foi ganhando uma dimensão de violência muito grande. Tá bom. Né? Oficialmente são 3 mortos. Tá bom. Né? Tá Mas várias pesquisas, e eu aponto isso no meu livro, em especial de um jornal italiano chamado Fanfula, que na época você tinha jornais de várias línguas, né? Mostra que houve um morticínio. E os anarquistas muito preocupados com o grau de violência que o movimento, o descontrole mesmo, né, do movimento, eles, diante do governo ceder algumas reivindicações, como
Existia um problema muito sério dos alimentos, que os alimentos eram falsificados, era uma das reivindicações, né, de você fazer um controle maior sobre os alimentos. A questão salarial, né, várias reivindicações que foram colocadas, que diziam respeito não só aos trabalhadores, mas à população de um modo geral. Isso que galvanizou a simpatia da população como um todo. As reivindicações não eram específicas de relações ao trabalho, mas a condições de vida. Tá bom. Cristina, nós estamos no fim do programa, vamos dizer que a gente tem 2 minutos. Então, o que aconteceu depois? Depois, os anarquistas foram presos, pegos, deportados, porque você tem uma militância estrangeira muito forte nesse movimento. Eles foram colocados em navios e ficaram flutuando pelas águas brasileiras, porque nenhum país queria receber os chamados indesejáveis. Né? A maneira como foi feito esse processo de expulsão foi extremamente arbitrária, né, pelo governo do Altino Arantes. Isso gerou uma polêmica muito grande. Altino Arantes era governador de São Paulo. Na época chamava presidente de província. É verdade. A presidente de província. E isso abriu uma celeuma muito grande, inclusive na própria imprensa, né, sobre que... Porque para se expulsar estrangeiro você tem que ter um processo. E o estrangeiro tinha que ter direito a se manifestar. Isso foi feito na calada da noite, colocado em navio. E isso acabou gerando um impasse muito grande no governo de São Paulo, né, que foi bombardeado de como ele revoga a Constituição, porque... E ele tinha uma força muito grande no Congresso Nacional. O governo brasileiro, o governo paulista. Né, e ele começou a pressionar o presidente Venceslau Weiss e os congressistas, e que nesse meio tempo... o Brasil estava discutindo se entrava ou não na Primeira Guerra Mundial. E eu avento essa possibilidade de que esse caso dos anarquistas, o caso da expulsão dos estrangeiros, levou à decretação do estado de sítio, a entrada do país na guerra e a suspensão das garantias constitucionais que resolveu o problema do Altino Arantes. Tá, quer dizer, foi conveniente a entrada na guerra, foi conveniente para o governo de São Paulo. Política, foi conveniente para o governo de São Paulo porque, digamos, legalizou a posteriori aquela atitude arbitrária, aquela atitude de expulsar arbitrariamente, os existia uma lei sem de processo. Existia uma lei de expulsão em vigor, né? Então, mas a maneira como foi feita e a isso expulsão... acabou com o movimento anarquista no Brasil. O que aconteceu com o movimento anarquista depois disso? Porque em 1922 nasce o Partido Comunista e aí ele se torna hegemônico. Ele começa a ganhar força, o movimento. E é curioso no caso do Brasil, porque uma grande parte da militância anarquista que funda o Partido Comunista Brasileiro. Né? Você tem a Revolução de 17 na Rússia, que, de certa forma, acaba sendo um elemento sedutor dos anarquistas para aderir ao comunismo. Né? O Edgar Lenhart foi um que namorou, inclusive, com esse veio mais socialista da Revolução Russa, mas logo se desencantou. Tem perspectiva libertária do anarquismo não tem nada a ver com o centralismo democrático dos partidos comunistas. Ele foi se transformando, né? Os anarquistas que aderiram, que fundaram o Partido Comunista Brasileiro, aderiram ao comunismo, né? Aderiram à questão partidária, né? E o anarquismo foi, de certa forma, perdendo a grande força que ele tinha nas 2 primeiras décadas. Mas ele não desapareceu. Tá bom. Cristina, sobre o não desaparecimento do anarquismo, nós vamos ter que conversar uma outra hora. Eu conversei com Cristina Lopreato, autora do Espírito da Revolta, a Greve Geral Anarquista de 1917, um livro editado pela Ana Blume com apoio da FAPESP. Muito obrigado. Parar o país, seria uma resposta definitiva que ninguém aguenta tomar um passa-moleque do criminoso maior da República, cafajeste, chamado Dr. Michel Temer.